Gênesis, a nova megaprodução da Record TV, vai levar ao público a história da criação do mundo. A novela, que estreia na próxima terça-feira, é dividida em 7 fases. Uma delas vai mostrar o desafio de Abraão, um dos patriarcas da fé. Ele lidera a caminhada pelo deserto em busca da terra prometida. Visitar os estúdios e a cidade cenográfica da novela Gênesis é como fazer um passeio por uma história milenar. A 5ª fase da trama vai mostrar a saga de Abraão rumo à Terra Prometida. O ator Zé Carlos Machado é quem tem a missão de interpretar o homem considerado o pai da fé. A viagem de Abraão começou 4.000 anos atrás com o pai dele, Terá. Somos pessoas de bem a caminho de Canaã. A família vivia em Ur, uma cidade ao sul do atual Iraque, que já foi uma das maiores civilizações da antiguidade. Foi o renomado arqueólogo Sir Leonard Woolley o responsável por essa importante descoberta da história. As escavações em Ur revelaram uma metrópole rica e desenvolvida na ciência e na educação. Tábuas de argila encontradas pelos arqueólogos revelam os costumes da época, os mesmos comportamentos descritos no livro de Gênesis, que contam a história da família de Abraão e de Sara, mulher dele. O arqueólogo Rodrigo Silva explica que o material encontrado indica fatos históricos e comprova que os acontecimentos narrados na Bíblia não são ficção. O nome Abraão foi encontrado num recibo da cidade de Ebla, que hoje fica na Síria. Um recibo antigo que mostra que aquele nome Abraão era o nome de algum comerciante da região. Eu não posso, evidentemente, dizer que o mesmo nome que está lá no recibo é do Abraão da Bíblia, mas há um indício de que esse era um nome antigo próprio daquela época e que era realmente um nome de alguém que vinha da região da Suméria, como diz a Bíblia Sagrada. As ruínas de Ur, também chamada de Ur dos Caldeus, comprovam que se trata de uma das mais importantes civilizações documentadas da história antiga. Ur dos Caldeus também é importante para a história da humanidade de um modo geral, porque os mais antigos tabletes com inscrições humanas já preparados são encontrados na região de Ur dos Caldeus. Meu filho nasceu! Gênesis, a nova novela da Record TV, vai mostrar a trajetória de Terá, pai de Abraão, que deixa Ur e segue para Harã. Ângelo Paz Leme vai interpretar esse importante personagem. Terá é um homem reconhecido, né, como um vitorioso dentro da cidade de Ur, dentro daquela civilização, daquele povo. Ele é reconhecido como um homem que conseguiu vencer, mas ao mesmo tempo ele não consegue se manter fiel a uma série de coisas. E isso vai criando um abismo, né, entre ele e a mulher, Amat, entre ele e os filhos, Harã e Abrão. Os registros bíblicos mostram que Abraão ouviu pela primeira vez o chamado de Deus quando tinha 75 anos. Ele não teve dúvidas, deixou para trás tudo o que tinha e seguiu as ordens de Deus. Vai com Deus, Abraão. Abraão vivia na casa dos pais. E ao viver na casa dos pais, Deus disse para ele, olha, para você ser quem eu quero, sai para ti. Significa, sai do conforto, sai do que você vive hoje e vai viver para você mesmo. Gênesis descreve também o drama de Sara, mulher de Abraão, que era infértil. E, diante da necessidade de ter filhos, uma exigência da época, Sara da Bíblia segue as leis estabelecidas na sociedade da época, como descrito nos livros de história. Uma empregada, uma escrava, que daria filho no lugar dela. Seria assim, digamos, uma versão antiga da barriga de aluguel. Foi esse dispositivo legal que Sara arranjou para fazer com que Agar deitasse com seu marido. Isso que eu estou falando foi encontrado pelos arqueólogos em vários tabletes cuneiformes, por exemplo, em Eshnuna, Alalak, Mari, que mostram as leis que regiam o Oriente Médio naqueles tempos. Abraão e Sara não questionaram as dificuldades
e partiram para uma viagem de anos. É uma jornada longa, com muitas dificuldades no meio do caminho, com muitos percalços. Imagina você no meio do deserto, tendo que enfrentar adversidades como tempestades de areia. Harã foi o ponto de partida para a caminhada de 800 quilômetros em direção a Canaã. A maior parte dessa travessia passa pelo deserto da Síria, país que tem as cidades mais antigas do mundo. Durante esse percurso, pisando em pedras, debaixo do sol forte, Abraão e os integrantes da caravana tiveram que aprender os costumes de povos do deserto, como os beduínos. Eles entendem do deserto como o índio entende da floresta amazônica. Então, assim como no Brasil, o referencial do mais antigo habitante dessa terra, que está acostumado com a floresta, é o índio, lá no Oriente Médio é o beduíno, que vive no deserto. Ele sabe tudo no deserto. Para descansar, Abraão e seus seguidores dormiam em tendas. Essa foi confeccionada à mão pelos beduínos e trazida de Marrocos para o estúdio no Rio de Janeiro. A tenda é toda feita de lã de cabra, um animal que tem características únicas que ajudam muito o povo do deserto. Quando acontece uma tempestade de areia, por exemplo, a lã cria uma espécie de barreira que impede a entrada na tenda. O mesmo acontece com a água. A umidade incha a lã, fazendo com que a chuva não atinja o interior da tenda. E tem ainda uma outra vantagem. A lã de cabra tem uma propriedade que faz com que a temperatura aqui dentro seja mais agradável do que lá fora. Mesmo abrigados, os nômades tinham que driblar um problema típico das regiões desérticas. Uma experiência que os atores que participam da caravana têm sentido na pele. Você está toda hora na areia e tem pouca água, então, naturalmente, a água que você vai ter, você vai querer só para tomar e se hidratar, né? Então, eu estou todo sujo porque no deserto não tem como você ficar limpo, não toma-se banho, tem pouca água e é assim que a gente fica, né? Totalmente sujo. A higiene pessoal era feita, pasmem, com areia e azeite de oliva. Você perfuma o azeite, pega um pouco da areia, eu tenho aqui a areia, coloca o azeite, passa aquilo no corpo, depois faz uma espécie de esfoliação e o banho estava tomado. A história do mundo, a vida de Abraão, o sofrimento, a perseverança para cumprir o chamado de Deus, o filho que ele vai ter com Sara, a mulher infértil, e os desafios de quem habita as áreas mais quentes do mundo. A Bíblia é uma história real. Essa história tem que ser real para dar fundamento à doutrina que a Bíblia apresenta. Tudo isso faz parte de Gênesis, a nova superprodução da Record TV, que estreia na próxima terça-feira, dia 19. Chegamos em Canaã. O lugar em que meu pai e a minha mãe nasceram. Acesse o r7.com e confira uma entrevista exclusiva com a atriz Adriana Garamboni. Ela fala sobre as músicas de Gênesis.